Hoje com o pastor Joseph Prince. Na noite da última ceia, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, a comunhão, sabe o que os discípulos faziam? Eles estavam disputando quem era o maior entre eles. Você crê nisso? Naquela mesma noite, o Senhor ia ser traído, já estava no processo da traição, e eles disputavam quem é o maior. E eu sei que Simão Pedro provavelmente liderava tudo. Certo? Ele teve um problema porque o Senhor virou para ele e disse para ele na última ceia. O Senhor disse, Simão, Simão. E quando o Senhor usa o seu nome antigo, é porque Ele quer que você saiba que você está andando na carne. Pedro era o seu nome novo. Pedro quer dizer pedra. Simão era o seu nome de nascimento. E Jesus repetiu falando para chamar sua atenção. Simão, Simão. Ele andava de acordo com a carne. E sabemos que ele confiava nos seus esforços. Porque antes da noite terminar naquele dia, ele disse, irei contigo até a prisão, Senhor. Eu farei o que nenhum dos discípulos vai fazer. Eu irei contigo até a morte, ele disse. Ele confiava nos seus esforços. E o Senhor falou com ele, Simão, Simão, Satanás vos pediu. E no grego, pediu uma palavra forte. Satanás exigiu, pediu, exigiu, para se andar com todos vós. Olha, eu quero falar algo. Por que isso é assim? Por que Satanás pode ir a Deus e exigir, pedir aquilo? Escute bem isso. Jesus não falou isso com os discípulos. Ele não falou isso para João, por exemplo. Certo? Mas por que Pedro? Porque Pedro tinha um problema com o ego, com o orgulho, o amor pela iminência. Posso falar uma coisa? Eu acho podemos passar por menos disciplinas quando nos humilhamos. Amém? Aprendemos mais rápido. Sabia que Deus não quer que você passe por provas? Por isso, na oração do Pai Nosso, ele disse uma parte assim, não nos deixe cair em tentação. E pensamos que tentação está ligada só ao pecado, mas a palavra tentação para nós é também provas. Não nos deixe passar por provas. No Getsemane, Jesus disse, agora acordem, orem e vigiem para não entrarem em tentação. Olha, se Jesus nos ensinou a orar para que não entremos em tentação, eu vou orar todos os dias para que a minha família e eu não entremos em tentação. Mesmo que eu esteja ensinando que quando você passa por correção é Deus te tratando como filho, Jesus nos ensinou a orar para que não passemos por prova, não há necessidade disso. Ah, você perdeu. Se não, por que nos ensinar no Pai Nosso, não nos deixes cair em parasmós? Provas! E também falou para eles no Getsemane, orem, vigiem para que não entrem em tentação. Você entendeu isso? Então podemos orar para não passarmos por provas. Posso ouvir um amém? Amém? Mas, infelizmente, muitos de nós têm muitas áreas da nossa vida que precisamos de correção. Amém? Mas eu continuo orando todo dia para que o Senhor não me deixe cair em provas. Eu oro por minha família para que também não caia em provas. Eu oro por você para que você não passe por provas. No final deste culto, eu vou orar por todos vocês para que vocês não entrem em provas. Ok? Você está entendendo? Eu já estou quase terminando. Escute bem isso. Satanás pediu para cirandar. Todos eles como trigo. Quando eu era um garoto, minha mãe fazia pão. E era um pão redondo, delicioso, podia comer puro. Certo, Valentino? Você lembra? Aquele pão? Número 1, irmão. Muito bom. Era delicioso. E eu a ajudava porque ela tinha peneira, era uma peneira redonda com os buracos. Certo? Aquela parte de metal. E ela derramava aquilo que ela chamava de atá, que era o trigo na peneira. Amém? Aquele trigo era muito grosso. Ele tinha muitos, sabe, aqueles caroços no meio do trigo. E eu peneirava, eu gostava de fazer isso. E o que passava era o trigo fino. E o caroço ficava. E Satanás, neste momento, estava dizendo, eu quero peneirá-los. Ok? E o que era o caroço? O orgulho, o amor pela eminência. Amém? Olha, tem algo aqui muito lindo. Jó disse, eu queria um mediador entre Deus e eu. Eu queria alguém entre eu e Deus.
Sabe o que ele desejou? Jó, é a nossa realidade. Nós temos alguém entre nós, um mediador entre nós e Deus. Seu nome é? E aqui está como ele ora. Quando Satanás tenta te atacar, e ele acha até que tem o direito, ok, olha o que Jesus disse. Eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Ele não orou para que ele não errasse. Porque sabemos que, infelizmente, Pedro errou. E como ele negou a Jesus 3 vezes, e Jesus não orou para que ele não errasse. Mas em meio às suas falhas, a sua fé não desfaleceu. De fato, por que Jesus não orou para que Pedro não errasse? Porque se Pedro não errasse, ele diria, olha isso, eu fui tentado e não caí, olha. Você errou. Isso ia só fortalecer a sua carne. Ele tinha um problema e Deus queria tratar daquele problema. Ele orou então que ele ia falhar. Mas vou orar para que a sua fé não desfaleça. E a sua fé não desfaleceu. E não só isso, ele profetizou. A sua restauração quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Amém? Ele não só vê os seus erros, amém? Ele vê sua restauração. E Pedro caiu, sim, mas quando o Senhor ressuscitou, o primeiro nome que ele mencionou foi, para as mulheres foi, vão agora falar aos meus irmãos e a Pedro. E Pedro se levantou no dia de Pentecostes e pregou, e 3.000 almas foram salvas. Outra vez se levantou e pregou, 5.000 almas foram salvas. Era o mesmo Pedro, mas ele agora não tocou na glória. Ele foi transformado como Jacó. Deixe-me falar uma coisa. Preste atenção nisso. Sabe, você tem medo das suas fraquezas, mas na verdade sua fraqueza é sua força. O problema, na verdade, está na área que você considera forte. Alguns dizem para mim, Pastor Prince, o senhor é forte na comunicação, na pregação. Você está errado. Esta é a minha maior fraqueza. Se você conhece minha história, e não somente na escola primária, mas também no colégio, 2º grau. Amém? Na minha adolescência, eu era um gago. Eu gaguejava. Eu não conseguia formar uma frase completa. Eu já conheci o Senhor e eu tinha muitas vezes vergonha, sabe, de levantar e ler. Principalmente numa classe. Os meus amigos riam e a minha orelha ficava vermelha. E quanto mais nervoso ficava, menos eu podia ler e gaguejava. Mas eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor quiser me usar, eu te dou o meu gaguejar, a minha boca, a minha língua, eu te dou minha vida. Amém. E parece que, de alguma forma, a graça de Deus não flui onde você é forte. Sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você é fraco, a sua força então opera. Deus nos conquistou com seu amor. Nós conquistamos Deus, eu falo com reverência, conquistamos Deus com as nossas fraquezas. Quando somos fracos, Deus não nos deixa. Ele é atraído à fraqueza. Deixe-me falar isso. Quando Jacó era forte, o mesmo Jacó que eu falei, sempre mentindo, sempre enganando, o seu nome Yaakov quer dizer usurpador, sabe? Ele estava sempre enganando. E Deus mudou seu nome para Israel. Quando José mandou todos aqueles carros cheios de coisas boas do Egito para trazer o seu pai Jacó, os outros filhos correram na tenda de Jacó e disseram: Pai Jacó, pai Jacó, José está vivo. E a Bíblia diz que ele falou assim, Jacó disse isso, certo? O coração dele desmaiou porque ele não acreditou neles. Usou o nome antigo dele, Jacó não acreditou. E então ele saiu da tenda e viu aqueles carros cheios de coisas boas do Egito que José tinha enviado a ele. E ele disse, na Bíblia, Israel disse, a mesma pessoa, Israel disse, basta, meu filho vive. Quando ele não acreditou, ele era Jacó. Quando ele acreditou, ele era Israel. Quando Simão ou Pedro confiou na sua própria força, ele era Simão. Está me ouvindo, igreja? Amém? Quando Jacó lutou certa noite com um anjo, sabemos que não era um anjo, mas a aparição pré-encarnada de Jesus Cristo, lutava com ele e parecia que o Senhor tentava fugir. E ele segurou o Senhor. Isso foi, na verdade,
aquela luta. Como é mesmo? Eu sei que é luta livre, ok? Vou usar esse termo. Não era luta de boxe. E ele o segurava, mas ele não queria deixá-lo ir. E o Senhor tocou a coxa direita e ele caiu. Ok? A parte mais forte do corpo, o osso mais forte, ele caiu. E ficou fraco. E o Senhor não o deixou. E o Senhor disse: qual é o teu nome? Te chamarás agora Israel. E Israel é o quê? Lembra? Deus perguntou qual o teu nome? Por que Deus perguntou qual o teu nome? Porque muitos anos atrás, seu pai perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. Enganando. E Deus pergunta: quem é você? Qual o teu nome? Ele disse: eu sou Jacó. Deus disse: não. Jacó era enganador, suplantador. Um enganador, um mentiroso. Deus disse: não. Você é um príncipe. Você é Israel. Agora ele estava fraco. Imagina alguém que está caído no chão, está lá embaixo com muita dor, deitado ali no chão, e você diz: você é um príncipe. Porque Deus foi capturado por ele. Deus é capturado pela fraqueza. Quando ele estava forte, lutando, Deus queria ir embora. Mas quando ele ficou fraco, ele capturou Deus. Deixe-me falar isso. Não tenha vergonha de falar ao Senhor. No seu tempo com ele. Se você tem um problema com ansiedade ou preocupação, e isso te aflige, diga ao Senhor: eu sou uma pessoa ansiosa, Senhor. Eu sou assim. Senhor Jesus, me transforma nessa área. Tu és a minha paz. É por isso que tu és a minha paz. Eu não tenho a paz própria, Senhor. Tu és minha paz. Amém? E você vai ficar surpreso como ele vai te transformar. Está ouvindo, igreja? Você está entendendo? Se você é uma pessoa que se preocupa com saúde, está sempre preocupado com isso, diga isso: Senhor, eu sou um hipocondríaco. Eu sou assim, Senhor, eu sou um hipocondríaco. Transforma-me, Senhor, porque tu és a minha justiça. Tu és a minha justiça. Eu não tenho justiça própria. E Deus é atraído a isso. Amém? Ele nunca vai te deixar. Sabe, nós não queremos mostrar as nossas fraquezas porque não queremos perder ninguém. Não mostramos as fraquezas aos nossos amigos por isso. Isso é verdade, sabe? Tudo em Hollywood é sempre mostrar a sua melhor qualidade, certo? E no mundo dos negócios, você tem que mostrar suas qualidades. Mas no reino de Deus, você tem que ser real. E Deus ama isso. Ah, Pastor Prince, eu queria ser jovem de novo. Eu senti isso semana passada. Eu queria ser um adolescente, eu queria ter 20 anos de novo. Mas olha isso. Escute a palavra de Deus. Escute essa palavra e eu já vou terminar. Isaías 40. Não sabeis e não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não cansa e nem se fadiga. Ninguém prescruta o seu conhecimento. Ele dá poder ao cansado e para aqueles que não têm vigor, ele multiplica as forças. Agora escute. Aqueles que querem ser jovens de novo, quem quer ser adolescente de novo, escute. Até os jovens desmaiam e cansam, e os mais jovens também cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Você ouviu isso? Renovarão as suas forças no hebraico é trocar a força humana pela força divina. E terão asas sobrenaturais. E não importa a idade. Vão correr e não se cansar. Vão caminhar e não se afadigar. Moisés aprendeu isso. Caleb também. E amigo, olhando para nós mesmos, vamos ser honestos. Não tem do que se orgulhar. Nada para se orgulhar. Eu falei para minha esposa, sabe? Espero que quando celebre meu aniversário não falem muito de mim. Essa é a minha preocupação. Eu não gosto muito que falem muito de mim. Certo? E ela disse: não se preocupe. É uma surpresa. Alguém diz: o Pastor Prince, deixe-me falar isso. Quem é o Pastor Prince? Olha isso. Quem é Paulo?
Quem é o pastor Prince? E quem é o pastor Mark? Serão ministros pelos quais crestes e conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, pastor Mark regou, mas Deus é que dá o crescimento. Se Deus não tivesse dado o crescimento, não teríamos esse prédio. Amém? Igreja, escute, foi Deus. Tudo que você tem veio de Deus, mas Deus é tão gracioso que aqui diz, por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Agora olhe o próximo verso. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. E o que, na verdade, nós fazemos é minúsculo, porque é Deus que dá o crescimento, mas Ele diz, eu te darei o galardão. Igreja, Deus é tão bom. Eu sei que essa é uma mensagem que você não grita, aleluia, glória a Deus, favor de Deus na minha vida. Mas, escute bem isso. O produto final daquilo que você está passando, eu sei que você tem lutas em algumas áreas da sua vida. Talvez um filho que está rebelde. E vou terminar com esses 2 testemunhos rapidamente. Tinha um garoto na nossa igreja, muitos anos atrás. Matthew Kahn, nosso diácono, o seu filho, Isaac Kahn. Eu o vi nascer aqui nessa igreja. Ele nasceu aqui na família de Deus, cresceu nesse ambiente, sabe? E enquanto ele crescia como adolescente, eu percebi que ele ficou um pouco rebelde. E na igreja ele ficava assentado, dormindo, mastigando chiclete. Não sei o que era, não tem chiclete aqui. E, para comigo e com a Wendy, ele era grosso, do jeito que ele falava e, sabe, mas Matthew orava muito por ele, Jude orava por ele, e ele só vinha porque os pais estavam aqui, são líderes, e por isso ele vinha. Mas a atitude era muito ruim. Pais, se tem um filho assim, ouçam. Você não sabe, enquanto você ora por eles, como Deus vai tratar deles. Eu não sei quando aconteceu, eles não sabem quando aconteceu, até o Isaac não sabe quando aconteceu, mas certo dia, ele recebeu uma revelação. Daqui pra cá. Isaac se converteu de tal maneira, ele ama ao Senhor de coração e começou a ser mais educado, mais gentil. Eu nunca vi um garoto chegar tão perto em todas as áreas, de quase perfeito, que é a primeira pessoa que eu falei pra minha esposa isso. E fiquei chocado ao me ouvir falar isso. Se existe um rapaz que eu quero que case com a Jéssica, este é o garoto. De forma tal que ele foi comigo para Israel como meu segurança, enquanto eu estava fazendo a minha turnê. Desculpa, não foi em Israel, foi na América. Ele foi comigo. E ele sabe quando falar, mas também sabe quando calar. E esse tipo de coisa não dá para ensinar. É incrível o amor que ele sente por Jesus. E tem muito sucesso hoje. Certo na sua profissão. Mas eu não sei quando aconteceu que um jovem rebelde se transformou. E se você tem um filho assim, e você está orando por ele ou por ela, quando a revelação chegar, não só se converte, mas vão fortalecer os seus irmãos. É 180 graus. Amém? Mais um testemunho? É a esposa do pastor Joe, Jocelyn Yeoh, a atleta favorita de toda Singapura. Ela já ganhou mais medalhas do que todo mundo. Quando sua mãe veio até mim anos atrás e me disse, ore por minha filha porque ela nunca quer vir na igreja, na verdade ela vem na igreja muito de vez em quando nos cultos especiais, e ela se assentava ali e ficava dormindo. Eu podia ver. A melhor nadadora de Singapura. Ganhadora de medalhas de ouro, mas a sua mãe queria que ela conhecesse Jesus, a maior prosperidade, igreja. É essa, que o seu filho conheça Jesus. Então eu orei com ela, nós oramos juntos, sabe? E ela estava indo estudar fora na América e tudo mais. Ainda continuava ganhando as competições e vivendo uma vida de festas o tempo todo. Festas. Certo dia, ela voltou e a sua mãe a convidou à igreja. E eu me lembro, e ela mesma me disse, que ela dormiu o culto inteiro. Ok. Quase perto do final, nós convidamos na época as pessoas para o altar. De alguma forma ela disse, Deus falou com ela. E ela veio na frente. E ela foi uma das poucas
Eu lembro que naquele dia tinha só algumas pessoas na frente, e ela foi uma dessas, e ela recebeu a Cristo. Sua vida foi transformada. Completamente. E você olha ao redor e tem pessoas dormindo. Pare de colocar papel na boca deles e comece a sussurrar no ouvido deles dizendo: Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Vamos dar a Jesus toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Posso orar por você no final do culto? Ou seja, agora, para que o Senhor não deixe você cair em tentação. Olha, alguns testes são, na verdade, necessários. E a Bíblia diz que todos os filhos vão ter uma correção. Amém? Todos nós. Se estamos sem correção, somos bastardos e não filhos. Ok, então nós vamos passar por isso. Mas Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixe cair em tentação. Amém? E eu creio que podemos pedir ao Senhor e não vamos passar por muitos testes assim. Amém? Glória a Deus. E amigo, se você está aqui hoje e você diz: pastor, ore por mim, pastor. Eu não entendo tudo o que você está dizendo, mas eu sinto o amor de Deus. Eu posso sentir que eu sou um pecador e Deus é o Salvador e Ele quer me salvar. Ore por mim, pastor. Se este é você, onde você estiver agora, diga essas palavras bem alto ou bem baixinho se quiser, de coração, e vamos orar com você, ok? Mas diga isso ao Senhor porque Ele te ama. E por essa razão Ele te trouxe aqui hoje. Amém? E se você estiver assistindo isso por televisão, onde estiver, você pode fazer essa oração. E o maior milagre vai acontecer na sua vida. O milagre da transferência do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. O reino da luz. Diga após mim: Pai Celestial, obrigado por ter me dado o teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu prometeste que quem invocar o teu nome será salvo. Senhor Jesus, obrigado por morrer pelos meus pecados na cruz. E tu ressuscitaste dos mortos, porque eu fui justificado pelo que tu fizeste. O teu sangue me lava. O teu sangue me justifica. Senhor Jesus, tu és meu Senhor e Salvador. E Deus Todo-Poderoso, tu és meu Pai. Sou muito abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Fiquem em pé, glória a Deus. Aleluia. Quero orar por você agora, e o Senhor falou comigo e disse que Ele quer que você receba sabedoria. Então a primeira coisa que eu vou pedir é para que Deus te dê o espírito de sabedoria e revelação. Lembra que Josué tinha um espírito de sabedoria porque Moisés impôs as mãos sobre ele? A sabedoria vem pela oração. E Salomão recebeu sabedoria quando pediu a Deus. Amém. Não estou falando de conhecimento, mas sabedoria. A sabedoria do alto é primeiramente pura, pacífica, gentil e facilmente tratada. Quando a sabedoria vem, não te torna um soberbo. Na verdade, te humilha. Amém? Gentil, fácil de ser tratada. Eu vou orar assim por você, para que a sabedoria de Deus te leve ao lugar para saber o que fazer para a próxima parte da sua vida. Seja qual for a sua luta, talvez um teste, peça sabedoria. Tiago disse: quando você passa por muitas lutas, peça a Deus por sabedoria e peça-a com fé. Amém? Se essa luta é do diabo, nós repreendemos o diabo se ele colocou problemas no seu corpo. Não aceite isso como um teste de Deus. Repreenda o diabo, amém? Declare cura sobre o seu corpo em nome de Jesus, isso já foi pago. Mas às vezes há um tratamento de Deus, que não é doença ou enfermidade, mas frustração e tudo mais. Eu vou pedir para Deus te dar sabedoria. Levante as suas mãos neste lugar. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra hoje. Te agradecemos porque a tua palavra não vai voltar para ti vazia. Eu oro, Pai, por todos que ouviram a tua palavra hoje. Pai, que esta palavra se transfira da cabeça direto ao coração. Bem no centro do nosso ser, Senhor, onde todas as coisas começam. Pai, eu oro para que o Senhor nos transforme e não somente nos informe. Pai, eu oro em nome de Jesus para que quando o teu povo sair deste lugar, Senhor, que eles recebam uma revelação. Conceda o espírito de sabedoria e revelação em nome do Senhor Jesus concernente a provas
e a natureza dos testes pelos quais estão passando. Que não olhem isso com certa ansiedade. Que não olhem para isso e menosprezem, mas que aprendam de ti aquilo que tu queres que aprendam. Ou talvez esta parede que eles estão encontrando agora, Senhor. Isso vem de ti ou eles precisam de perseverança, Senhor. Pai, eu te peço sabedoria para que saibam a diferença. Se isso for um ataque do inimigo, Pai, em nome de Jesus, conceda a cada um de nós a tua sabedoria, eu oro, e o teu espírito de revelação, no conhecimento de ti. E agora, Pai, também oramos em nome de Jesus, como o Senhor nos ensinou. Não nos deixe nessa semana cair em testes, cair em tentações. E, Pai, nos humilhamos. Sabemos que quando o Senhor nos humilha, não queremos que isso aconteça. Então nos humilhamos, Senhor, nós nos humilhamos. Escute, humilha-te e Deus vai te exaltar. Ele vai fazer isso. Eu escuto o Pai falar que Ele quer exaltar muitos de vocês. Mas você não está se humilhando. E Deus está dizendo para você se humilhar. E se humilhar quer dizer tirar os olhos de si e olhar para Cristo. E dizer, tudo que eu tenho está em ti, Senhor Jesus. Amém? E Ele vai te exaltar no tempo certo. Em nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus eu te agradeço. Assim será. E toda a igreja diga, amém. Amo vocês.